Fala, pequeno investidor, tudo bem? Se você gosta de dividendo e ainda se você gosta de dividendo recorrente, você não pode perder esse vídeo. Eu vou te contar 4 fundos imobiliários que nos últimos 12 meses entregaram rendimentos acima da inflação. Então fica ligado que esse vídeo está muito bom. Bom, fundos imobiliários são um excelente investimento para quem busca renda passiva e ainda mais, renda passiva recorrente. Porque os fundos imobiliários, a grande maioria deles, costuma pagar dividendos aí todos os meses aos acionistas. E além disso, esse tipo de investimento costuma proteger os investidores ao longo do tempo versus a inflação, porque grande parte dos seus contratos são atrelados à própria inflação. Então, se a inflação sobe, os contratos também sobem e aí os nossos rendimentos aumentam. Por esse motivo, o investimento em imóveis e, por consequência, investimentos em fundos imobiliários são uma ótima forma de proteger o nosso poder de compra. E para esses 4 fundos imobiliários, a gente tem o mesmo cenário. Grande parte dos contratos desses FIIs aqui que eu vou te contar são atrelados ao IGPM e também ao IPCA. Portanto, a gente está protegido da inflação. Os 4 FIIs de hoje são fundos imobiliários da categoria de papel ou do tipo híbrido. Esses fundos imobiliários do tipo híbrido, eles basicamente são fundos que podem ser muito flexíveis. Grande parte deles acabam investindo em papel, ou seja, em dívidas do setor imobiliário, por isso que eles são categorizados como fundos imobiliários, mas eles também podem, o gestor do fundo tem a flexibilidade de, por exemplo, investir em outros fundos imobiliários. E aí, de alguma maneira, buscar aí rendimentos maiores aos acionistas através de trade de próprias cotas de outros FIIs. O que é bastante interessante, ainda mais se o gestor tiver um histórico aí bom de performance, porque isso com certeza alavanca os nossos ganhos como investidor. Bom, você já deve ter percebido quanto que a inflação está alta no Brasil. Nos últimos 12 meses, a inflação está acima de 8,3%. Você percebeu isso no mercado, tenho certeza, assim como eu percebi também. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou contar aqui para você é o fundo REC-R11. E esse fundo tem grande parte dos seus contratos revisados para o IPCA. Ou seja, esse aumento todo da inflação fez com que esse próprio fundo também aumentasse os seus rendimentos. Esse é um fundo imobiliário de quase 2 bilhões de reais de patrimônio, então é um fundo bem grande para esse segmento aqui do Brasil. E além disso, ele tem uma liquidez aí de 9 milhões de reais média de negociação por dia. Então tem liquidez aí à vontade para a gente poder comprar, ainda mais como pequenos investidores, para a gente poder comprar e vender tranquilamente. E esse fundo imobiliário está sendo negociado com um P sobre VP, ou seja, um preço sobre valor patrimonial de 1,11. Eu de verdade considero já um pouquinho esticado esse valor. Acima de 1,10 para mim já merece um ponto de atenção, que pode ser que o preço esteja um pouco alto. E esse fundo entregou nos últimos 12 meses incríveis 13,6% de dividend yield, que é bastante acima da inflação aí que eu acabei de comentar de 8,3%. E se a gente olhar o pior mês de distribuição desse fundo foi de 0,7%, que é uma excelente distribuição mensal. Dificilmente em outros investimentos de renda fixa, principalmente, ou até em renda variável, se a gente pegar algumas ações boas pagadoras de dividendos, não é muito comum a gente encontrar um patamar de 0,7% ao mês. E além disso, o melhor mês de distribuição no último ano foi de 1,46%. Eu vou deixar aqui do lado na tela para você ver como que está dividido os indexadores de ajuste desses contratos, da maioria dos CRIs desse fundo imobiliário, para você ver como grande parte aí nos protege da inflação. Ah, muito legal, tá? Esse fundo imobiliário ainda tem 43 centavos de reserva para ser distribuído por cota aos acionistas. Então, essa reserva, em algum momento, o gestor vai acabar distribuindo ao acionista. Pode ser que ele distribua tudo de uma vez, pode ser que ele vá distribuindo um pouquinho aí por mês, mas ainda assim são 43 centavos por cota, o que é um dividendo bastante interessante. Ainda mais se você considerar que isso já é reserva e isso vai ser distribuído aos acionistas em algum momento. O nosso segundo fundo imobiliário é o IRDM11. Esse é um queridinho da Bolsa de Valores, tem mais de 160 mil cotistas. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente em que eu avaliei o relatório gerencial dele, se você quiser eu vou deixar o link aqui em cima. Esse também é um fundo de mais de 2 bilhões de patrimônio, então um gigante do mercado. Também tem liquidez acima de 9 milhões de reais, então para os pequenos investidores está tranquilo. E ele distribuiu nos últimos 12 meses um rendimento bem legal. Foram mais de 12% de dividend yield distribuído, sendo o mês de menor distribuição 0,73% e o mês de maior distribuição até aqui, no último ano, 1,13%. Então também aí muito constante e excelente. Para mim, o único ponto de atenção desse fundo imobiliário é que o P sobre VP dele costuma ser aí, pelo menos nos últimos meses, esteve bastante esticado.
nesse momento ele está em 1,22. Lembra que eu comentei que para mim uma referência acima de 1,10 já é um preço aparentemente um pouco mais alto do que o normal? Então, esse fundo imobiliário com 1,22 está ainda mais alto. E esse fundo nesse momento está emitindo novas cotas, então quem já é cotista dele nesse momento consegue exercer ou não o direito de subscrever essas cotas, e ele tem uma característica muito interessante, que ele é sempre muito atrativo essas emissões de cota. Então, se ele está sendo negociado aí a R$120, R$119 mais ou menos, o gestor está emitindo essas cotas a um pouco mais de R$101, ou seja, bastante descontado versus o preço do mercado secundário. Então, quem já é cotista do IRDM, pode ser interessante sim participar dessa subscrição para tentar diminuir o seu preço médio ou até conseguir comprar mais cotas do fundo, pagando mais barato. E você pode ver aqui, olhando para os indexadores dos contratos desse fundo imobiliário, que a maioria está em IPCA e GPM, então também nos protegendo da inflação, e além disso tem mais de 30% nesse momento, que ele está chamando de NA, ou seja, é como se fosse um não informado. Por quê? Esses 30% na verdade são cotas de outros fundos imobiliários, e aí não cabe colocar qual que é o indexador dessas cotas. O nosso terceiro fundo imobiliário é o DEVA11. Esse fundo é um fundo bastante recente, ele fez aí o seu IPO em novembro de 2020, então é um fundo com pouco tempo de vida, porém ele é um fundo bastante agressivo. Então, uma das principais entregas desse fundo é buscar uma rentabilidade maior aos acionistas. E aí tem uma máxima que é importante. Maior rentabilidade, maior risco. Então, ele entrega maior rentabilidade, porém, os seus contratos acabam tendo um risco maior do que, às vezes, outros fundos imobiliários, como, por exemplo, o IRDM e o REC-R11, que eu acabei de mostrar e falar para vocês. Esse fundo, nesse momento, está sendo negociado com um P sobre VP de 1,05, então é um P sobre VP melhor do que o próprio IRDM e do que o REC-R11, e desde o seu IPO, que não faz nem 12 meses, ele já entregou mais de 14% de dividend yield. Então, uma excelente distribuição de dividendos aos acionistas, sendo que um dos meses ele chegou a distribuir mais de 2%. E ainda o pior mês de distribuição dele foi de 1% ao mês. Bastante forte, essa distribuição. Um ponto sobre isso, inclusive, é que se a gente olha a taxa média ponderada dos indexadores desse fundo imobiliário, é IPCA mais 10%. O que isso quer dizer? Ele vai pegar a taxa do IPCA, seja qual for, então nesse caso, se a gente está falando de 8,3 mais esses 10%. A gente está falando de um ajuste aí na média ponderada dos contratos desse fundo imobiliário de quase 18%. Na verdade, até mais de 18%. Bastante agressivo. E olha aqui do lado os indexadores desse contrato. Muito IGPM, bastante IPCA e um pouquinho aí de CDI. Beleza? Importante só dizer, tá? A gente está com um IPCA alto e a gente tem um IGPM acima de 30% nos últimos 12 meses. Isso não é muito sustentável. Então, olhando para esses históricos aqui de rendimento, a gente pode ter uma ideia do patamar, da agressividade do gestor em buscar rentabilidade ao acionista, porém é importante dizer que rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. E o IGPM nessa taxa alta, com uma tendência aí de redução nos próximos meses, isso deve levar a um rendimento um pouco menor do que ele entregou até aqui, pelo menos na teoria, E o nosso último fundo imobiliário aqui desse vídeo é o MXRF11. Esse fundo, se você investe em fundos imobiliários, eu vou chutar que você deve ter na sua carteira. Por quê? Esse é o fundo com a maior quantidade de cotistas da Bolsa de Valores. São mais de 400 mil investidores que têm aí pelo menos uma cota desse fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, por que ele tem tanto cotista? Ele é mais acessível porque o preço da cota dele, diferente dos outros fundos que acabam sendo mais de R$100, ele é negociado por R$10, 10, R$10,50, varia obviamente, mas na casa aí dos R$10. Então ele é um fundo imobiliário que ajuda a gente, como pequeno investidor, em algum mês poder aportar aí R$40, R$50 ou até com os próprios rendimentos dos outros fundos imobiliários ou de ações, conseguir comprar novas cotas desse fundo sem precisar juntar aí pelo menos R$100. Então por isso que ele acaba tendo muito cotista. E esse fundo imobiliário, ele entregou aí aos investidores mais de 8% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então não é um patamar igual aos outros três que a gente falou, porém ainda assim segue sendo acima da inflação, o que é interessante para nos proteger nesse momento. E esse fundo imobiliário, diferente dos outros três que a gente acabou de falar,
ele tem uma característica diferente. O P sobre VP dele atualmente está em 1,01, ou seja, ele está praticamente sendo negociado ao valor patrimonial dele, o que nos dá uma margem de segurança um pouco maior no quesito preço. Bom, e como você reparou, a distribuição dele de dividendo foi um pouco menor do que os outros fundos. Por quê? Porque ele tem um pouco menos de indexadores atrelados ao IPCA e ao IGPM, que são índices bastante elevados nos últimos 12 meses. Em compensação, ele tem aí uma posição maior em CDI, que basicamente é a taxa básica de juros, né, muito próximo desse valor, e é uma taxa que tem subido, pelo menos nos últimos meses também. O que isso deve acontecer, né? Taxa básica de juros subindo, isso ajuda a trazer a inflação para baixo. Então esse fundo imobiliário com mais contratos atrelados ao indexador do CDI, pode ser, né, que com esse aumento da taxa Selic, ele acabe se beneficiando mais do que os outros 3 fundos que a gente viu. Sem dúvida, o que é muito interessante de fundos imobiliários, ainda mais fundos deste tamanho, é que eles conseguem entregar aí rendimentos interessantes para a gente com uma boa diversificação de portfólio. Isso ajuda a mitigar o risco de eventuais inadimplências ou eventuais calotes aí que esse fundo imobiliário possa ter com algum dessas dívidas ou com algum desses investimentos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que aí dessa maneira eu consigo saber que esse conteúdo te interessa e aí eu faço outros vídeos como esse daqui. Um grande abraço!